Uma nova placa para veículos brasileiros no padrão Mercosul vai começar a ser implementada a partir do dia 1º de setembro deste ano aqui em todo o Brasil. Bom, a partir dessa data, os Detrans deverão promover a alteração no caso de veículos novos a serem registrados e daqueles em processo de transferência de município ou de propriedade. Proprietários dos demais carros em uso têm até 31 de dezembro de 2023 para aderir ao novo padrão. E para explicar melhor e entender essa modificação, nós estamos trazendo aqui para o programa o presidente, o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Maurício Alves. Diretor, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane, Carol, Brasília, bom todos dia. Os ouvintes da Rádio Gaúcho. Um grande prazer estarmos falando que essa rádio é tão importante para o país como todo. E a todos os nossos ouvintes. Não, o prazer é nosso. Diretor, o que justifica, então, para os nossos ouvintes entenderem, essa alteração no modelo da placa de todos os veículos brasileiros? Daniel, nós estamos até extremamente atrasados nesse processo. Foi anunciado desde 2011 e de lá para cá se tentou algumas vezes a fazer valer o acordo proposto, inclusive, pelo Brasil, que unifica as placas de todo o Mercosul, num padrão muito parecido com a Europa, e finalmente conseguimos um modelo ideal, né, através da cooperação entre o Denatran, o Ministério dos Transportes, a ANTT, demais ministérios do governo federal, que pudesse possibilitar a implementação no nosso país com tecnologias extremamente necessárias, úteis, avançadas, e também a possibilidade da redução dos custos inerente a todo o processo da colocação das placas para o consumidor final. Então, é um grande processo que, graças a Deus, estaremos concluindo, como vocês colocaram com muita propriedade, para os carros novos e os que mudarem de residência, e também para quem quiser, né, a partir de setembro deste ano, com prazo final com 5 anos para a mudança de toda a frota. Quando o senhor fala em tecnologia, que tecnologia é essa? Nós podemos dar um exemplo dos vários itens de segurança, o que nesse primeiro momento será opcional, mas com certeza terá uma grande implementação e a necessidade, que é um microchip de localização. Ele vai permitir o monitoramento mais preciso do acompanhamento, e isso principalmente para veículos de carga que fazem o translado para o Mercosul, será importantíssimo. Fundamental. Essa placa vai ser mais cara do que a normal, que a atual? Não, pelo contrário. Nós cortamos vários itens desnecessários, como lacre, que o próprio Código de Trânsito já dizia que não havia as suas necessidades, servia só para encarecer o produto final. Federalizamos o processo como um todo, e os objetivos principais disso é que o objeto final seja, inclusive, mais barato do que o modelo atual que temos. Então, nesse sentido, já estaremos sentando com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para termos um aparato de vigilância para proibir e coibir abuso no nosso país. Nosso objetivo é que o preço seja menor do que é praticado hoje, com todos os itens de segurança e implementos necessários a translado dos veículos em todo o Mercosul. E o preço será padronizado? Todo o país? Nós não podemos padronizar, precificar o produto, porque isso aí criaria situações verdadeiramente perigosas, porque nós pretendemos, e o que já está acontecendo, grandes multinacionais do segmento estão procurando informações para virem para o Brasil. O que nós iremos fazer é acompanhar esse processo como um todo, muito perto, para que, pelos cálculos técnicos que foram levantados, o preço médio seja em torno de R$40 por placa de veículo. E na hora da transferência, a pessoa que tem um carro antigo, na hora que ela vende esse carro, se ela vender para um outro estado, o carro muda a placa também, e aí tem que entrar algum modelo novo? A partir de setembro deste ano, né? E outro dado importante é que o modelo será federalizado.
Então não existirá mais aquelas questões como da placa regional. Cada estado tem um padrão, algumas letras próprias, né? Então ele não precisará jamais mudar mais uma vez de estado para o estado, já que a sua sequência será nacional. Na configuração da nova placa não vai o nome da cidade, é isso? Vai o signo da cidade, o símbolo do país, as letras? Do estado e do município. Não, o símbolo, a identificação da cidade, né? Uhum. Desculpe, eu não entendi, porque a placa, agora, ela é uma sequência de letras, números, letras e números, né? A cidade, se a pessoa trocar de cidade, tá? Eu tenho um carro em Porto Alegre, que foi comprado em Porto Alegre, e eu vendo para alguém de São Paulo, tá? A placa muda ou não muda? Não muda, porque a placa é federalizada. Não, mas mesmo ele tem a placa agora. Aí se vender a partir de setembro, aí mudaria para a placa nova? Sim. Nesse caso mudaria. Depois dessa mudança, da implementação total da placa Mercosul, que não precisará mais das mudanças específicas. A grande preocupação... A identificação de município, estado e unidade federal será pelos símbolos das bandeiras locais. Ah, sim, vai ter bem no cantinho, né, ali o símbolo, por exemplo, Porto Alegre, o símbolo de Porto Alegre com o nome, ele fica bem mais discreto na placa em relação ao que é a placa atualmente, né? Isso. Agora, a grande preocupação, diretor, dos nossos ouvintes aqui, por mais que nós falemos, é a questão do valor. Vai aumentar o valor sob algum aspecto para o motorista, ou na hora de transferir o carro, ou na hora de trocar a placa, ou na hora de fazer o licenciamento? Tem algum custo adicional para ele? E isso que a gente precisa deixar claro. Você pode reforçar essa ideia? Obviamente, já existe no nosso país uma preocupação, a cultura de qualquer mudança, ela acarretar custos maiores. Nosso objetivo, com tudo que estamos fazendo no Denatran, pelo contrário, reduzir custos para o cidadão brasileiro. Porque então, aqui no Rio Grande do Sul já é pesado, viu? Nesse sentido que nós estamos, efetivamente, que hoje em dia, no modelo atual, o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, não tem condições de ter um controle mais absoluto pelo processo, porque compete a cada Detran fazer seu processo de credenciamento de empresas que fazem o serviço. Então, obviamente, existem estados que fazem a implementação de outras tecnologias, outras contratações que acabam encarecendo o produto. Temos no nosso país, surpreenda-se, de placas que são adquiridas até R$400 a unidade. Então, valores absurdos. Agora mesmo estou no caminho para Recife, onde outro problema gravíssimo que nós temos é a falsificação de placas e a venda indiscriminada. Então, o processo será completamente acompanhado. O fabricante é responsável pelas placas. Ele tem os seus números de identificação e a rastreabilidade através do QR Code e outros signos de segurança que permitirão esse nosso acompanhamento, além do chip de localização, que é uma das tecnologias mais avançadas. E quem é que vai produzir essa placa? O chip será produzido, importante sua pergunta, pela Casa da Moeda, e cedido a todos os fabricantes. Para quê? Para que se evite formação de nichos de mercado, e esses nichos acabam criando especificamente alguns monopólios que aumentem o preço. A aquisição do chip pela Casa da Moeda será em torno de 0,60 centavos de dólar, que hoje corresponderia a R$2 por cada chip desse. Então, nossa grande certeza é de que devemos, em vez de ter um aumento do preço, uma redução desse preço, para que fiquem esses patamares em torno de R$40 a aquisição pelos plaqueiros locais do fabricante. Pois é, presidente, desculpa insistir com o senhor nesse ponto. Eu lhe perguntei se haveria uma padronização nacional do preço. O senhor disse que isso é impossível, não tem como ter uma padronização, mas como evitar o abuso? Como evitar que um estado e outro... Pois é, como é que vai funcionar essa fiscalização? Nós iremos fazer uma parceria, um trabalho conjunto com os PROCONs de estados. Eu também sou advém da rede de PROCON, então nós sabemos como funciona efetivamente. Iremos fazer uma
um grande trabalho de fiscalização em todo o nosso país, como o credenciamento é a nível federal, será credenciado por nós em Brasília, nós teremos mais efetivamente força para fiscalizar esses abusos que queiram ser praticados em algum estado da nossa federação, e juntamente com a Rede de Proteção ao Consumidor iremos acompanhar, por sabermos o preço de produção e a partir de agora termos o cadastramento dos fabricantes, que frise-se. Até hoje nós não sabemos os fabricantes que temos no nosso país como um todo. Então teremos um controle absoluto desse processo, como também um acompanhamento para que se evite abusos. O que não garante que empresas de fundo de quintal mal intencionadas confeccionem... Garante sim, porque essas empresas de fundo de quintal não poderão fabricar. O credenciamento será feito no Denatran de todos os fabricantes. Então não terá condições de que tem uma fabriqueta lá no fundo de quintal realizar, porque há uma padronização QR Code que é colocado nessas placas, que só ele efetivamente poderá estabelecer a segurança ao consumidor. Não, a minha dúvida é se há o risco, porque por mais que ela tenha uma série de critérios, a placa correta, legal, só fabricantes autorizados. Agora, nada impede também que ela seja falsificada pelos ladrões, essa é a dúvida dos nossos ouvintes. E outra dúvida é que as pessoas estão entendendo que todo mundo vai ter que trocar a placa. Eu gostaria que o senhor repetisse que os carros atualmente emplacados não precisarão trocar a placa, porque os ouvintes estão entendendo que todo mundo vai ter esse custo adicional. Está tendo uma confusão nesse sentido, e vamos deixar claro para a população. A população terá o prazo de 5 anos para fazer a troca das placas dos seus veículos. 5 anos. Só será exigível para quem tem seu carro agora, nesse momento, em 2023. Então todo mundo tem que trocar, mais cedo ou mais tarde. Até 2023. Só que a partir de setembro desse ano serão aquelas pessoas que adquiriram carro 0 quilômetros, ou então que efetivamente realizar a venda desse veículo para outro estado, outro município. Em relação à sua pergunta, uma fábrica de fundo de quintal para falsificar, os elementos de fiscalização são tão eficientes e tão seguros que permitirão às nossas polícias, que participaram efetivamente de todo o processo, a Polícia Rodoviária Federal teve um papel sine qua non nesse processo. Será impossível, porque os elementos de segurança, como o QR Code, o próprio chip e outros elementos, selos de segurança que tem na própria placa, só poderão ser advindos do Denatran e repassados para essas fábricas. Então ele não pode fabricar uma placa como quer, porque o QR Code, por exemplo, é produzido pelo CERPRO, é remetido pelo CERPRO, que é o órgão de tecnologia, a empresa pública contratada pelo Denatran para realizar isso, para que se tenha a sua inclusão nas placas. E cada um tem um código específico. E esse código é impossível de ser, vamos dizer assim, duplicado. Então todos os aparelhos de leitura, efetivamente, são possíveis de captar e saber se realmente aquela placa é verdadeira ou não. O senhor acredita que com isso, com tantos controles, que o seguro, que hoje é cada vez mais caro porque o roubo de carros é muito alto, possa diminuir, já que haverá o chip nas placas e maior facilidade de controle pela polícia? Com certeza absoluta nesse sentido. Iremos ter uma redução do custo do seguro pela questão da rastreabilidade, e não só do seguro, mas o próprio frete da carga dos produtos tende a cair com essa rastreabilidade maior. Nós temos também a linha verde, que é proposta pela NTT, de verdadeiros corredores de acompanhamento e monitoramento dos veículos nas vias dos estados do sul e sudeste dos países para o Mercosul, para os demais países do Mercosul. Então, o microchip possibilitará finalmente ser colocado em prática a linha verde, escoamento da nossa produção, diminuindo custos, tendo a rastreabilidade maior e, com certeza, como você disse, uma redução dos preços médios do seguro do nosso país por conta da rastreabilidade do novo modelo de placa. Presidente, uma outra dúvida que surge aqui de ouvintes: a mudança da placa começa pelos carros novos, mas quem quiser trocar a placa poderá procurar também os Detrans para fazer essa modificação? Tem que aguardar os prazos?
Não, poderá sim. Então nós colocamos essa possibilidade daquele cidadão que quiser trocar a placa depois de setembro, ele poderá também realizar esse processo no seu DETRAN local, federalizando a placa em si, que são, além de tudo, há o benefício de ser mais barato até que o modelo atual que se adquire. Presidente, deixa eu aproveitar um outro assunto, diretor do Denatran, Maurício Alves, deixa eu aproveitar um outro assunto. Esse das placas é extremamente importante para os nossos ouvintes, mas tem também uma resolução editada na semana passada pelo CONTRAN e assinada também pelo senhor, que trata da mudança das regras para a obtenção da habilitação. Eu estou relendo a resolução aqui e me parece, e o senhor pode até me ajudar a compreender melhor, que para obter carteira de habilitação a partir dos próximos meses, vai aumentar a carga horária e as exigências para novos condutores, é isso? Bem, na verdade, a proposta inicial que aconteceu, havia uma mudança, um aumento da carga horária, da aula teórica, por exemplo, de 45 para 60 horas e a aula prática aumentaria em 15 horas ou 20 horas, salvo engano. Eu vetei esses aumentos. Eu tenho certeza absoluta, inclusive, e também as próprias autoescolas acompanharam nosso posicionamento. Nós nos reunimos antes da votação da resolução com algumas que também concordaram com esse pensamento, que seria um custo extremamente grande. O senhor vetou. Eu vetei. Tá, então efetivamente, do aumento que era proposto, nós só consideramos o que veio, que é uma discussão de 2 anos, já estava caminhando nas câmaras temáticas, teve mais de 10 audiências públicas por todo o Brasil, então nós só permitimos que houvesse o aumento de 4 horas, são 5 horas, para o reteste, que efetivamente se mostra necessário, né? De quanto? De 4? Desculpa, o reteste de quantas horas? O salvo engano é 4 ou 5 horas. Tá. Mas esse aumento significativo do número de aulas para o processo de habilitação, nós achamos que não seria um bom momento para nós colocarmos em prática, e nós vetamos esse aumento expressivo de 15 horas de aula teórica e, salvo engano, 15 ou 20 horas da aula prática também. Isso foi vetado, então, para quem for tirar a carteira nacional de habilitação, nada muda. Não, muda, o procedimento muda, porque agora são divididos em módulos específicos, o processo ficou mais inteligível e mais prático para o condutor. Basicamente o que muda, então? O que muda, então, são as aulas de reteste. Se no caso houver a reprovação, nós achamos que realmente há essa necessidade de fazer mais horas. De 4 horas para quem não, vou repetir, para quem não passar no primeiro teste, que antes não existia nenhuma exigência. Mas para aquele que vai fazer o curso efetivamente pela primeira vez, o que muda, salvo engano, em relação ao o simulador, mas salvo engano é uma aula, não, salvo engano, com certeza absoluta, é uma aula específica, mas as aulas práticas e teóricas, o aumento nós vetamos. Certo. E isso vale a partir justamente preocupado. Vale a partir de quando? O aumento dos custos. Tá, o prazo para a implantação foram de 90 dias. Tá. Rosane, para a gente encerrar aqui, diretora, a Rosane tem mais dúvidas de ouvintes. São questões bem pontuais e eu acho que dá para eu fazer perguntas curtas para o senhor dar respostas curtas. Placas de táxis, por exemplo, que muda? O que muda, como nós colocamos, é até importantíssima a pergunta, o padrão internacional que o Brasil é signatário, que muda primeiro é a cor. Não teremos mais placa cinza, porque o Brasil era um dos países do mundo que utilizava esse modelo. Nós somos signatários de vários tratados internacionais e a nossa placa é uniforme como a europeia, branca. O que vai mudar, o que vai identificar as categorias são as letras dos indicadores alfanuméricos. Então, em vez de ser a placa vermelha, serão os números de letras que serão vermelhos. No caso de outras categorias, como de coleção, que são preto, os números que serão pretos. E aí vai por categoria específica, cada uma delas no seu signo delimitado. Então, o que muda
na realidade será a cor dos números e não a cor da placa. Outra pergunta dos ouvintes é se quem compra um carro agora, hoje, esta semana, ele ainda vem com a placa velha? A placa nova, o novo modelo, só será exigido a partir de setembro de 2018 para os carros novos. Então, todos aqueles que adquirirem veículos até setembro de 2018, eles ainda estarão adquirindo o modelo atual. Tá. A outra dúvida dos nossos ouvintes é se carros com as letras, termina essa história de que as pessoas hoje escolhem as letras dos carros. Não, pelo contrário, poderá escolher sim. Só será exigível de todos os itens o último número, pela uma questão que aí nós entendemos o pedido das receitas estaduais e do fisco, e é o controle específico